Vamos falar sobre um episódio acontecido neste mês de julho de 2022, que foi a detonação ou a derrubada do Monumento das Pedras Guias da Geórgia nos Estados Unidos. Esse evento está repleto de simbologia e numerologia que supostamente são os elementos preferidos de uma elite controladora. Esses números são a assinatura para identificar quem são os responsáveis ou que eles usam para identificar que determinadas atividades estão sendo conduzidas dentro dos seus planos ou dos seus desígnios. Claro que estamos tratando aqui de um cenário para quem acredita nisso. É a característica de nós mentes abertas, não quer dizer que nós pratiquemos ou se somos ou não adeptos de tais filosofias e de tais técnicas. Mas o que é importante para nós é usarmos essas informações como evidências desse cenário, que tem sido abordado em vários dos nossos episódios, dos nossos vídeos, e serão muito melhor explorados com a liberdade que a gente tem na nossa plataforma fechada para membros assinantes, o Clube Uma. Então, informe-se sobre o Clube Uma se você quer acompanhar essa temática que envolve, supostamente, como atua, por que atua, com que ferramentas, com que processo e por que, para chegar aonde atua esse grupo, esses interessados. Interessados em exatamente o quê? São os temas que a gente pretende abordar na nossa plataforma fechada, o Clube Uma, conforme o vídeo de introdução e o link de descrição de assinatura que a gente está deixando agora em todos os nossos vídeos. Opte pela assinatura que te interessa e você poderá então entender melhor com a liberdade que a gente não consegue ter pelas restrições e os controles aqui da plataforma aberta. Então, no dia 6 de julho de 2022, às 4 horas, 3 minutos e 33 segundos, aconteceu uma explosão com um monumento chamado Pedras Guias da Geórgia, que fica lá no condado de Elberton, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Esse monumento existe há 42 anos, então nós vamos ver aqui alguns elementos, alguns indícios numerológicos que apontam para que essa explosão, esse processo que ocasionou a derrubada do Monumento das Pedras Guias da Geórgia, não foi causado por pessoas que estão incomodadas com a teoria de conspiração da nova ordem mundial, ou com pessoas que se rebelaram contra essa elite, ou com o pessoal da resistência, para quem acredita nessa polaridade de que existe uma luta ali nos bastidores dessa guerra espiritual. Infelizmente, a gente pode perceber pela numerologia envolvida nesse evento que aconteceu agora na madrugada do dia 6 de julho de 2022, que isso faz parte do plano justamente de quem está envolvido na colocação desse monumento lá no ano de 1980. Então a gente vê pelos números que são a forma que esse grupo usa para assinar e dizer, olha, isso está relacionado ao nosso plano, que não foi conduzido por alguém que quis dizer ou mandar um recado para a nova ordem mundial, para a elite que está conduzindo o novo reset, que está conduzindo as coisas para acontecerem como estão acontecendo. Foram provavelmente os responsáveis pela colocação do monumento que identificaram por questões astrológicas e numerológicas que esse era o momento de derrubada desse monumento. As informações que estão contidas nele já ficaram cristalizadas no ideário desse grupo e também na mentalidade da sociedade que conhece essa informação, sendo que muita gente nem tomou conhecimento da existência das Pedras Guias da Geórgia. E provavelmente toda uma nova geração virá que nem sabe que isso existiu e talvez até duvide que isso existiu. Talvez por isso, inclusive, esse monumento tenha sido derrubado. Ele cumpriu seu papel durante esses 42 anos, agora estaríamos por questões relacionadas à astrologia, à numerologia, aos processos conduzidos por quem tem domínio dessa informação, adentrando numa nova era, num novo momento em que essas informações não precisam mais estar lá escritas em pedra. Os números envolvidos nesse processo que culminou agora com a derrubada do monumento no dia 6 de julho. A explosão aconteceu
na madrugada do dia 6 de julho, às 4 horas, 3 minutos e 33 segundos. É possível ver que a detonação aconteceu justamente quando mudou para o 33. O número 33 é um número fundamental nessa assinatura de quem está envolvido com conhecimento oculto, conhecimento de escolas de mistério. Todo mundo já deve ter ouvido falar que o grau máximo, por exemplo, da Sociedade Secreta Maçônica é 33, é o grau máximo que é possível atingir quando se tem acesso a todos os mistérios dessa escola de conhecimento oculto, dessa sociedade. Mas o 33 ele tem uma série de desdobramentos esotéricos e numerológicos. Uma outra curiosidade, não dá para dizer que é evidência, mas assim, muitas coincidências, né? É uma imagem que circulou aí recentemente, antes de acontecer isso que aconteceu aí no dia 6 de julho com o monumento, que foi a informação que a gente vê aqui que é real, entre a distância, em linha reta, entre o prédio da ONU em Nova York, a gente percebe que ele também, fotografado de um determinado ângulo, parece um monolito, como o monolito usado na metáfora do filme 2001, e como também as pedras da Geórgia são monolitos que constroem lá a informação que se quer dar. A distância entre o local em Elberton, onde estava o monumento das Pedras Guias da Geórgia, e o prédio da ONU, dá exatamente a distância de 666,78 milhas, 666,78 milhas. Se você somar, tirando já o fato de estar o nosso clássico número 666, você somar o 6, o 6, o 6, o 7 e o 8, vai dar também este nosso famigerado número 33, tão importante nessas sociedades esotéricas para todo esse processo relacionado às escolas de mistério. Nós podemos ver também a presença constante do 666, e vamos abstrair dessa coisa folclórica que virou 666 em relação a ser o número da besta, porque obviamente a profundidade disso, conforme foi colocado no livro de Apocalipse, de João, e conforme tem sido abordado por quem se aprofunda no conhecimento, é muito mais complexo e profundo. Fato é que o 666 é um número importante também para quem está envolvido com as escolas de mistério e o ocultismo. E esse número está presente de maneira sistemática nessa questão das pedras guias da Geórgia. É possível ver que a data oficial de construção das pedras, que foi no ano de 1980, nós temos a soma. 1980, 1 mais 9, mais 8, e o 0 ali não conta, dá 18, que é 3 vezes 6, 666. 3 vezes o número 6, 666, também dá uma soma de 18. E ele foi demolido 42 anos depois, quando aconteceu aí essa detonação no dia 6. Então nós temos aqui 42 anos, 4 mais 2, 6. No dia 6 é o segundo 6, no ano de 2022, que também a soma dá 6. Nós temos 3 vezes o número 6. E uma evidência de que, inclusive, isso não foi simplesmente uma reação de alguém que está preocupado em provocar ou dar uma resposta a quem está por trás desses movimentos de dominação, é justamente que na sequência, ou seja, na manhã desse dia de julho, já foi providenciado a demolição, supostamente, segundo as informações das autoridades, por questões de segurança, sendo que esse lugar vinha sendo explorado inclusive como um lugar turístico. Bastaria isolar para tentar inclusive manter a exploração turística desse site visitgeorgia.org ou visitgeorgia.org, que se propôs ali a explorar isso como um monumento, e na verdade não foi isso que foi feito. Obviamente existe a decisão do prefeito de Elberton e do governador da Geórgia em rapidamente eliminar todo o processo, já que houve essa detonação que a princípio havia estragado ali uma parte do monumento, em derrubá-lo por completo. Uma decisão dessa que mobiliza toda essa estrutura do Estado ali para fazer a demolição não se toma de maneira caótica ou desestruturada. Isso estava organizado e é possível imaginar que, obviamente, o governador e o prefeito
São pessoas relacionadas ao grupo que está por trás desse monumento e das informações que ele representa para a sociedade, para a humanidade. É isso que as pedras da Geórgia vinham sendo ao longo desses 42 anos. Eram um marco de que existe sim um interesse em conduzir o mundo para um processo global de nova ordem mundial. As pedras da Geórgia poderiam ser simplesmente uma declaração de 10 temas que podem ser até compreendidos de uma forma bem água com açúcar, bem light, da nova era. O que o mundo tem que fazer, como a sociedade tem que interagir, como que deve ser conduzido o progresso do mundo com respeito à Mãe Terra, com respeito ao planeta, ao meio ambiente, vivendo em equilíbrio. Mas sabe-se que por trás de toda essa filosofia existe um plano, uma guerra entre quem acredita que os povos devem ter a sua soberania, devem ter as suas leis próprias, devem ter a sua língua, devem ter as suas religiões, as suas tradições, e quem acredita que não, que tudo isso deve ser unificado, porque isso teoricamente cria um discurso de que é uma terra só, é um mundo só, é um povo, uma língua, uma religião, uma moeda. Isso tudo indica um determinado ponto de vista e um pensamento que muitas pessoas sabem para onde está sendo conduzido, de onde surgiu isso. Nós tivemos os nossos episódios sobre anjos caídos, onde a gente trata um pouco disso. Nós falamos sobre geometria sagrada, nós temos tentado abordar de maneira imparcial e em nível de informação esses temas para que se entenda que o mundo ele está embasado em processos muito mais sofisticados e complexos do que a gente diz aqui que a matriz nos apresenta. Então, primeiro, as pedras guias da Geórgia sempre reforçaram que há pessoas, principalmente envolvidas nos círculos de poder e de governo, que acreditam definitivamente na magia, no mundo espiritual, em numerologia, em formas de controlar e conduzir as massas para um plano milenar. Então, voltando às pedras guias da Geórgia, elas poderiam simplesmente ser um monumento de 107 toneladas, colocado ali em Elberton, na Geórgia, em 1980, por um desconhecido, nunca se chegou exatamente a essa pessoa, que se chamava Robert Christian, segundo a informação que se tem, que encomendou e pagou do seu bolso o valor de $100 mil, é o que se estima que se custou na época para que fossem entalhadas essas pedras. Numa empresa especializada em trabalhar granito para que elas fossem colocadas como um monumento para gerações futuras. Isso foi feito, foi colocado lá, nunca se soube exatamente quem é esse Robert Christian. A turma do Deixa Disso gosta de acreditar que, como ele tem esse sobrenome Christian, isso significa que ele era um cristão, sendo que os mandamentos que estão ali não são mandamentos cristãos, são mandamentos, obviamente, globalistas e relacionados a um processo de redução populacional que é o grande interesse da nova ordem mundial. Supostamente dessa agenda que a cada ano e nos próximos 7, 8 anos parece estar se consolidando. Então, quando se pensa que era Robert Christian, ou as iniciais RC, outras pessoas acreditam que é mais importante entender esse acrônimo RC, que poderia estar relacionado aos Rosa Cruzes, que são uma sociedade secreta com o mesmo fundo de escolas de mistério que vem lá do Egito, que passam por maçonaria, por Illuminati, por todo esse tipo de universo. RC, que seriam as iniciais então desse patrocinador da colocação das pedras guias lá, então poderia ser uma forma de dizer, olha, eu sou aqui do grupo, eu sou um RC, eu sou provavelmente um Rosa Cruz, ou estou ligado a uma filosofia relacionada a essa escola de mistério. Adicionalmente a isso, as instruções desse Robert Christian na construção aí dessas pedras previa que se cumprissem algumas questões astrológicas. Ela tinha que estar posicionada de uma determinada maneira,
Havia furos e determinados sinais nas pedras que era justamente para retratar movimentos astronômicos, movimentos de astros, da lua, do sol, solstício, entrada no horário noturno. Tudo isso fazia parte do projeto entregue lá para a empresa que tinha que trabalhar essas pedras de granito, assim como acontece com as pirâmides, com outros monumentos ancestrais como Stonehenge, por isso inclusive que o monumento das Pedras Guias da Geórgia foi chamado do Stonehenge americano. Ele tinha realmente essas regras de posicionamento astrológico na sua construção. Em 1980, esse monumento foi colocado lá, trazendo então entalhado frases em 8 línguas, que são inglês, espanhol, suali, hindi, hebreu, árabe, chinês e russo. E ainda tem uma pequena mensagem no seu topo que foi escrita em 4 línguas antigas. Foi escrita em babilônio, sânscrito, grego e hieróglifos egípcios. E ele tem esse decálogo que traz esses 10 novos mandamentos, ou essas 10 determinações, que foram tiradas da obra de Albert Pike, que é o principal autor maçônico. As obras de Albert Pike são praticamente as bíblias, os estatutos da maçonaria moderna. Esse é Albert Pike, e foi dos textos e da obra de Albert Pike que o Robert Christian tirou os 10, vamos dizer assim, mandamentos que constam nas Pedras Guias da Geórgia. Manter a humanidade abaixo de 500 milhões de pessoas em perpétuo equilíbrio com a natureza. Conduzir a reprodução sabiamente, aperfeiçoando a aptidão física e a diversidade. Unir a humanidade por meio de um novo idioma vivo. Controlar a paixão, fé, tradição e todas as coisas com razão moderada. Proteger povos e nações com leis e tribunais justos. Permitir que todas as nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas em um único tribunal mundial. Evitar leis insignificantes e funcionários públicos desnecessários. Equilibrar direitos pessoais com deveres sociais. Valorizar verdade, beleza, amor, procurando harmonia com o infinito. E não ser um câncer sobre a terra. Deixar espaço para a natureza, deixar espaço para a natureza. Assim mesmo, é duplicada essa frase. Então, se a gente olhar de peito aberto, sem nenhuma preconcepção, parece tudo muito lindo, exceto a primeira definição aqui desse decálogo, que é manter a humanidade abaixo de 500 milhões de pessoas em perpétuo equilíbrio com a natureza. Nós somos hoje 8 bilhões de habitantes na Terra. Como que nós vamos chegar então aos 500 milhões? Tem que haver uma redução de 7 bilhões e meio de pessoas? Isso, que a redução populacional sempre foi um dos pilares das sociedades secretas. Para que o mundo funcione em harmonia, é preciso reduzir a população, e esse tema sempre chama atenção, e foi por causa justamente desse primeiro estatuto aqui que as pedras começaram a se tornar, para as pessoas que acreditam nisso, um grande ponto que reforça as teorias de conspiração de que essas pedras estão realmente estabelecendo como deve funcionar a nova ordem mundial. A partir disso que elas ganharam notoriedade e sempre foram um ponto de peregrinação para quem está relacionado a essa teoria conspiratória, onde existe uma agenda globalista a se cumprir, baseada no conhecimento de sociedades secretas, baseada nas escolas de mistério milenares e nessa guerra espiritual entre quem acredita no livre-arbítrio do ser humano e na relação com um Deus, e quem tem um interesse em criar uma sociedade focada na Mãe Terra, focada nas diretrizes do que seria chamado uma nova era, e que para muitos é doutrina de demônios ou de anjos caídos ou de um conhecimento milenar dessa guerra ancestral que a humanidade vem travando entre esses dois pontos, da luz e das trevas. A gente vê ainda nesse decálogo que existe realmente outros indícios que reforçam quem quer seguir essa teoria de conspiração. Conduzir a reprodução sabiamente, então reforça ações de entidades como as que querem controlar a demografia por meio de
processos chamados eugênicos, ou a política eugenista que inclusive estava envolvida em tudo que aconteceu na Segunda Guerra lá na doutrina de Hitler na Alemanha. Unir a humanidade por meio de um novo idioma vivo é uma diretriz globalista. Proteger povos e nações com leis e tribunais justos, o que só pode acontecer realmente por uma unificação. Permitir que todas as nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas em um único tribunal mundial. Evitar leis insignificantes e funcionários públicos desnecessários. Isto é bem bacana, mas é interessante ver o quanto isso pode estar refletindo a quarta revolução industrial, onde muita mão de obra já está sendo substituída por robôs e por inteligência artificial. Equilibrar direitos pessoais com deveres sociais, a gente vê isso bem acontecendo, por exemplo, na China e na Itália, onde já está sendo adotada, implantada a tecnologia para o crédito social, onde as pessoas são identificadas por inteligência artificial e tem um crédito que libera ou inibe, proíbe, bloqueia o acesso dessas pessoas a serviços, a prédios, a entidades, a órgãos governamentais. E isso vai se ampliar com o carimbo do rastro de carbono, tudo isso. Então, sem dizer se isso é bom ou ruim, se isso é maligno ou benigno, são fatos. Esses estabelecimentos aqui do Decálogo das Pedras da Geórgia reforça isso para a nossa reflexão. Valorizar a verdade, beleza, amor, procurando harmonia com o infinito. Então, obviamente, não é nunca citado aqui se existe algum ser, alguma entidade responsável pela nossa criação e a nossa evolução, que seria uma referência do que é correto e para onde devemos caminhar em relação ao próximo. É o infinito, é sempre um termo vago de que a gente possa eventualmente fazer parte de um uno, mas de uma maneira absolutamente telêmica, onde é possível que façamos o que queremos, pois tudo é da lei. Isso é uma escola de conhecimento que nasceu com a doutrina da Helena Blavatsky, do Aleister Crowley, que não eram líderes espirituais, avatares. Qualquer um pode pesquisar e identificar que eles eram, assumidamente, feiticeiros. Não ser um câncer sobre a terra e deixar espaço para a natureza, mais uma vez reforçando crenças muito relacionadas ao paganismo ancestral, onde se cultuava o sol, os elementos e as estações do ano, acima de qualquer outro princípio, que também está relacionado ao desdobramento da nova era e das escolas telêmicas e de doutrinas que começaram com magos e feiticeiros como Aleister Crowley e a Helena Blavatsky lá no século XIX. Inclusive a gente vê numa informação colocada em pedra lá no local do monumento, a seguinte frase que é muito importante aí, muito simbólica para tudo isso. Deixe essas pedras guia para uma era da razão, to an age of reason. Então temos aqui o cenário para esse acontecimento agora tão recente, num dia simbólico, nesse dia 6 de julho de 2022, foi aniversário do George Bush, que todos sabem que é um membro da Skull and Bones, que é uma sociedade secreta lá em Yale, conduzida por todas as pessoas que vão ter papéis importantes na condução dos governos, principalmente nos Estados Unidos, mas também numa série de entidades que são decisórias no destino da humanidade. E aí temos toda essa numerologia que a gente aqui abordou. E você, mente aberta, o que acha de tudo isso? Foi simplesmente um acidente, um vandalismo em cima de um monumento também, que nada mais é do que uma ideia de algum benemérito que queria deixar um legado para a posteridade e agora, infelizmente, tudo isso deixou de existir como uma obra de arte, uma manifestação cultural? Ou você acha que são sinais de algo que está em curso? Teve um ciclo, terminou nesse dia, daqui está se iniciando algum outro ciclo e existe um plano concreto, estruturado por trás de tudo isso.
Aguardo vocês no nosso Clube Uma, que acabamos de inaugurar e que pretende abordar esses assuntos com detalhes, com citações, porque lá obviamente nós não teremos os problemas de algoritmo ou de liberação de algum conteúdo, porque somente quem é membro restrito consegue acessar o conteúdo fechado. Boas reflexões e até o próximo episódio Mente Aberta.